Olá, boa noite a quem já está por aqui nos acompanhando na última live desta semana. Hoje eu vou ter o prazer de dividir a conversa com o Roberto Mota. Só lembrar que ele é autor de 5 livros, entende tudo, entre outros assuntos, segurança pública, é comentarista da Jovem Pan News e também colunista da Oeste. Tenho o prazer de trabalhar com o Roberto Mota na mesma revista. Então, daqui a pouco a gente estabelece contato e vamos em frente. De novo, muito obrigado a vocês que acompanharam as lives da semana. Acho que as conversas foram muito boas. Acho que vocês entenderam a que serve essa série de encontros para os quais eu estou convidando vocês todos. A gente tem de entender o Brasil, cuja história é muito mal contada. Nós temos livros rasos que transformam a história do Brasil num desfile, geralmente mentiroso, de frases e heróis que não existiram, ou a história deformada por quem está a fim de fazer proselitismo político. O cara não quer contar história, quer convencer o aluno. Eu não tenho alunos, não, aqui nós estamos conversando. Esses querem, há os que querem convencer o aluno de que o certo é o que faz o PT, o certo é a história do Brasil tem que ser contada pelas vítimas do capitalismo, tudo bobagem. Tudo bobagem. A história, como tudo mais, é feita de fatos. Não adianta brigar com fatos. É a verdade. Então, o que há nos nossos encontros é a prevalência da verdade. Não adianta mentir. Roberto Mota, boa noite. Prazer ter você por aqui. O prazer é todo meu, Augusto. O prazer e a honra. Tão próximo assim do Natal, eu já ganho esse presente de Papai Noel. Beleza, Mota. Quando é que nós vamos cair na estrada para repetir a apresentação de Vitória? Deixa eu explicar para o pessoal primeiro do que se tratou. Eu estive com o Roberto Mota numa reunião em Vitória, um pouco mais de um ano e pouco, menos de 2 anos, e com o Gustavo Segret. E falamos para uma multidão, fizemos uma apresentação lá, tríplice. E a reação foi tão boa que o Mota sugeriu, e nós encampamos imediatamente a ideia, sugeriu que a gente saísse por aí repetindo aquela noitada em outras cidades. Vamos fazer isso ou não, Mota? Vamos. Eu acho que agora a gente vai ter que esperar, provavelmente, para depois do Carnaval, mas o Brasil não sabe o que a gente está planejando. Acho ótimo. Acho ótimo. É um prazer conversar com você, por enquanto, à distância. Mota, queria começar perguntando o seguinte. No fim de 2023, você acha que o Brasil é um país mais livre ou menos livre? Essa não é uma pergunta fácil de responder, não, Augusto, porque depende de 2 coisas. Primeiro, depende do ponto de referência que a gente toma. Tá? E eu converso muito sobre isso com as pessoas, especialmente com as pessoas que estão mais desanimadas. Tem muita gente que chega nesse final de ano muito triste. As pessoas me param nas ruas e, às vezes, são conversas difíceis. E, para tentar animar essas pessoas, eu faço uma comparação com o tempo em que eu era jovem, que eu tinha 18 anos, que eu tinha 17 anos, 16. E eu explico para elas, naquele tempo, não havia nenhuma alternativa para as pessoas no Brasil, a não ser de esquerda. Não era aceitável
socialmente, você ter qualquer outra posição. Você podia escolher, né, ser de centro-esquerda, extrema-esquerda, né, ultra-esquerda, mas você tinha que ser alguma forma de esquerda. A minha geração, eu fiz 18 anos ali no final dos anos 70, início dos anos 80. Nós não tínhamos sequer opção a isso, alternativa. Não existia. Eu nunca soube. Eu fui aprender o que era liberalismo, Augusto, com 40 anos. Eu fui aprender o que é conservadorismo com quase 50 anos. Eu fui ler pela primeira vez Russell Kirk, Roger Scruton, Thomas Sowell. Depois de velho. Hoje a molecada senta aqui, abre o celular, né, pelo qual estão nos vendo, e tem acesso a tudo isso, e de graça. Então, se o termo de comparação for aquela época, eu não hesito em dizer que nós estamos melhor. Embora, lógico, nós já estivemos melhor. Isso é fato. Nós melhoramos, depois pioramos de novo. Agora, se o termo de comparação for, por exemplo, 2017 ou 2018, ou até um pedacinho de 2019, a nossa constatação é triste, né? Porque nós tivemos um sonho de liberdade. Depois de velho, eu consegui ter esse sonho de liberdade. E o sonho não foi para frente, né? Pelo menos por enquanto. Concordo inteiramente com você e acho o seguinte, eu estava lembrando outro dia, Moto, que eu achava que o AI-5 não fosse acabar. Eu tinha 18 anos quando foi decretado o AI-5. Agora não vai acabar mais. Trabalhei 5 anos sob censura na Veja e no Estadão e achava que também a censura não ia acabar. Achava que a União Soviética jamais se dissolveria e também achava que o Muro de Berlim duraria para sempre. Tudo isso não existe mais. O problema é que o tempo medido pelo calendário gregoriano é complicado, né? Parece muito, e é na nossa vida. Agora, medido pelo tempo histórico, é um cisco, né? É um cisco que isso passa. E o que eu estou recomendando é o seguinte, chega de ressaca. Tem uma eleição aí, já começa um ano eleitoral. Tem de partir para a resistência, porque eu acho também que um dos grandes fenômenos que nós vivemos nesses últimos anos foi o surgimento da direita conservadora e liberal. Não existia. No tempo que eu fiz faculdade, não existia. Imagino que para você também. Falta um partido. Mas existe gente que não acaba mais à espera de uma organização partidária. O que você acha? Eu concordo plenamente com você, Augusto. Eu continuo otimista. Eu nunca tive a ilusão de que os problemas do Brasil fossem ser resolvidos em 4 anos. Eu nunca tive a ilusão de que décadas da nossa história, recheadas de erros de vários tipos, fossem corrigidas em pouco tempo. Eu nunca tive essa ilusão. Perfeito. E eu vou confessar, na verdade, durante muito tempo eu tive o sentimento oposto. Eu tive uma surpresa muito grande com o fato das eleições de 2018 terem sido vencidas por um político que não era de esquerda. Eu também. A gente precisa sempre lembrar, isso não estava nos planos. Quando a gente foi para as ruas, pediu o impeachment daquela senhora, a partir de 2014, a gente imaginava que fosse levar décadas para que a presidência do Brasil fosse ocupada por alguém de esquerda. Então, se a gente não tem a capacidade de prever os acontecimentos positivos, a gente também não tem a capacidade de prever os acontecimentos negativos, né? Nossa capacidade de previsão é muito pouca. Tem surpresas, né? A história mostra isso. Você deu um excelente exemplo, né? Quando a gente vivia na época do regime militar, achava-se que aquilo fosse durar para sempre. Ninguém tinha perspectiva. E essa é a característica de períodos
difíceis da história. Você não consegue ver o fim. Você imagina quem viveu durante a época entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, em que o mundo estava mergulhado, né? Por um lado, ameaçado pelo fascismo, o nazismo, o fascismo italiano, e do outro lado, o comunismo, com Stalin na União Soviética. Então, quem viveu naquela época deve ter imaginado, é o fim do mundo. O mundo vai acabar. É verdade. É verdade. Esse pessoal fica usando esses termos aí de maneira irresponsável, fascista. Quem não votou no Lula é fascista. Fascista, nazista, eles não fazem ideia, né, do que é o fascismo, o nazismo e o comunismo. Né? O pessoal está vibrando aí com a indicação do Flávio Dino para o Supremo. Comunista é um perigo. E diziam que a gente estava inventando riscos. Aí eu dizer que o comunismo existe, sim. Existe o Partido Comunista do Brasil. O que não existe é o fascismo, que atribui a mim, a você. O sujeito que não tem argumento nenhum, né, não tem o que defender, ele ataca. Aconteceu isso ontem, Augusto. Ontem ou anteontem, eu fiz um comentário sobre a reforma tributária, porque chegou um momento em que eu perdi a paciência. Eu perdi a paciência com pessoas inteligentes, aparentemente bem informadas, que ficam fazendo afago em absurdos, como essa reforma tributária. Eu perdi a paciência e acabei tendo um rompante dizendo isso não é reforma coisa nenhuma, isso é uma palhaçada, uma reforma que não reduz carga tributária, não é uma reforma que complica tudo e fica todo mundo batendo palma e elogiando. E aí eu publiquei esse vídeo nas redes sociais, deu muita repercussão. Aí entrou uma moça no Twitter ontem e o comentário dela foi esse: seu fascista. Aí... Você fascista. Tá bom. É um pessoal que nunca ouviu falar do pacto Ribbentrop-Molotov, que foi exatamente feito entre Stalin e Hitler para dividir a Europa, né? Exatamente. É a turma que ainda está usando aquele pôster do Che Guevara. Ai que endurecer sem perder a ternura. O cara julgava em 1 minuto, era mais rápido que o Supremo, que o Supremo Tribunal Federal, e condenava à morte, ia para o paredão, tá falando em ternura. Eles não conhecem nada, né? Não sabem. Não, e é uma ideologia que ela vive em cima da ingenuidade das pessoas, né? Uma parte é ingenuidade, outra parte é ignorância absoluta, principalmente sobre história. Realmente, a ignorância histórica permite que picaretas, que vigaristas, que psicopatas aproveitem essa reserva de ingenuidade das pessoas, né? Que eu acho que é muito bem simbolizada aí pelo grande episódio revolucionário da humanidade, que foi a Revolução Francesa, que começou pregando, né, liberdade, fraternidade, igualdade, e rapidinho teve que inventar um instrumento para cortar a cabeça, porque o machado do Carrasco não dava conta. E acabou com as alas mais radicais, né, simbolizada pelo Robespierre, que era o radical dos radicais, que terminou na própria guilhotina, que ele usava como instrumento. E uma revolução sangrenta, que matou uma quantidade enorme de franceses em nome do amor, e acabou na ditadura militar do imperador Napoleão. É isso aí. E depois na restauração da monarquia da França, né? A história do Brasil, aproveitando o que você disse, ou você lê o que é um desfile de frases que não foram ditas, de heróis, né, de comportamento duvidoso. É um desfile de bobagens ali que é raso, né, para usar a imagem do Nelson Rodrigues, então, é um raciocínio tão raso que uma formiguinha pode atravessá-lo com água pelas canelas. Foi por isso que eu fiz
eu não gosto de chamar de curso, não, essa série de encontros para contar a história do Brasil, porque serve para corrigir o que dizem, o que não dizem os historiadores oficiais e as mentiras contadas pelos professores e historiadores de esquerda, né? Tudo é culpa da direita, do capitalismo, dos senhores, dos latifundiários, estão contando a história verdadeira do Brasil, até porque os fatos prevalecem, né, Mota? Você pode mentir por um tempo, tudo que vai ver, o Nero foi popular em Roma enquanto governou, mas hoje nós sabemos o que ele fez. É isso. Ainda mais nos tempos de hoje, né, Augusto? Mas esse é um projeto muito importante, porque eu tenho 2 filhos, né, um menino e uma menina. O menino já está na faculdade, a menina ainda está no ensino médio. E eu, junto com os dois, eu olho frequentemente o que eles aprendem, o que eles estão estudando, olho os livros, especialmente com a minha filha. Eu sento com ela e converso. E toda hora eu explico para ela, filhinha, isso aqui que está escrito nesse livro não foi bem assim. Na verdade, aconteceu desta outra forma. Estão te dando uma versão simplificada e errada, tem um viés. E assusta muito quando a gente vê episódios como aquele da questão do Enem, que atacava o agronegócio. Não sei se você lembra disso. Lembro. E a gente estava discutindo aquilo no ar, e aí eu fui ver aqui questão, aquela questão foi feita baseada num trabalho feito por 3 professores universitários, 2 de uma universidade federal e 1 de uma universidade estadual. E aí eu, com a facilidade da internet, eu baixei o arquivo com o trabalho e li. É de um amadorismo, é de um raciocínio tosco. E aí eu fiz questão de ir lá nas referências do trabalho para ver quem eram os pensadores que aqueles professores tinham usado como referência para o trabalho. Aí estava lá Lenin, estava Rosa Luxemburgo, estava Marx e Engels. Fontes de consulta. Fonte de consulta. Olha só, mas é por isso, é para esse pessoal que eu escrevi, produzir esse curso, viu, Mota? São mais de 40 vídeos aí que contam a verdade, como a gente faz nos programas. Conta a verdade, o que aconteceu, só assim você entende porque o Brasil é o que é hoje. Você tem de conhecer o passado para saber como é por que vivemos esse presente e poder planejar o futuro. Aliás, eu aproveito para dizer, para dar o recado aqui. Acesse o link da bio ou www.cursoaugustonunes.com.br e usem o cupom de desconto com a palavra liberdade. Tá bom? Mas vamos lá, Mota. Eu acho que esses livros são criminosamente mentirosos. Eles contam uma história do Brasil que não houve, que não aconteceu. E agora eles conseguem fazer no Enem. Eu gostei muito daquela história do Caetano Veloso, né? Que achou que as 4 opções estavam certas por uma letra que ele escreveu. E nem o autor entende o que fazem os loucos de esquerda, que é uma redundância. O que mais espanta nessa turma, Augusto, que o Thomas Sowell chama muito bem de os ungidos, né? É a arrogância. Arrogância intelectual, arrogância moral. O sujeito faz uma faculdade de qualquer coisa aí, depois faz um mestrado cuja tese não se aproveita para nada, às vezes emenda com um doutorado cuja tese também não se aproveita para nada, e aí ele acha que ele tem o direito de opinar na nossa vida, tem o direito até de ditar como foi o nosso passado. Eles são editores do passado. Exatamente. Reescrevem tudo conforme as conveniências. É isso que precisa acabar. Agora, Mota, eu queria aproveitar os conhecimentos aí
imensuráveis que você tem sobre o assunto, que, segundo pesquisas recentes aí, hoje constitui a maior preocupação do brasileiro: segurança pública. O Brasil piorou muito nos últimos anos nessa área? O Brasil vem piorando consistentemente. A grande marca da piora da segurança pública foi ali pelos anos 80, né? Quando a legislação foi modificada, se eu não me engano, é de 84, a última versão do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execuções Penais. E nos anos 80 também acontece os primeiros marcos de poder do narcotráfico nas comunidades brasileiras. Por exemplo, quando surgem os fuzis aqui no Rio de Janeiro, fuzis e metralhadoras. De lá para cá, Augusto, tem sido uma história de degradação. Se você pegar como indicador o índice de homicídios, o número de homicídios no Brasil, a piora é constante e atinge o seu pico no ano de 2017, quando o Brasil teve aproximadamente 65 mil homicídios. Em 2018 houve queda, e aí você vê uma queda nos anos seguintes, e agora uma perspectiva de retomada do aumento. Isso olhando... Qual é a explicação para essa oscilação, Mota? Existem várias explicações para a oscilação. No caso da queda dos homicídios, é principalmente uma mudança de postura que começou a acontecer a partir de 2018. 2018 foi o ano em que aconteceu a intervenção federal na segurança aqui no Rio de Janeiro. Então, houve uma mudança e o surgimento de muitas vozes discordando daquele consenso ideológico de que o criminoso é um pobre coitado, de que a gente tem que reabilitar o criminoso, ressociar o criminoso e que não se pode puni-lo. Para você ter uma ideia, existe hoje no Brasil grupos que defendem o abolicionismo penal, ou seja, acabe-se com as cadeias. E aí, assim, a coisa é de um extremismo tão grande que não dá para conversar. Mas essa filosofia do garantismo penal, que simplificadamente, ela diz que o criminoso é uma vítima da sociedade e que punição é tolice. Você não deve punir, você deve acolher e ressocializar. E a gente estava até discutindo isso hoje, como é que você ressocializa um sujeito que jogou a filha pela janela do apartamento, né? Ou que mandou matar os pais a pancadas de barra de ferro. Então, esse consenso, Augusto, durante muito tempo, ele dominou completamente o meio jurídico, ele dominou a academia, as universidades, a mídia e a cultura, né? A música, a literatura, essa ideia do bandido vítima ou bandido rebelde. Pela minha experiência, a partir de 2016, 2017, esse consenso começou a ser quebrado por várias vozes importantes. Eu fui apenas uma peça pequenininha eu entrei como um curioso, né? Entrei porque eu tinha participado da fundação do Partido Novo e comecei a me interessar. Eu falei, por que o Brasil vive nessa crise de criminalidade? Isso. Acabei escrevendo um livro sobre isso e tudo. Isso. Mas é isso. Eu acho que uma das razões pelas quais a gente começou a ver luz no fim do túnel é porque foi quebrada essa hegemonia no discurso e na mídia. Então, hoje, a gente consegue dizer, não sei por quanto tempo mais a gente vai conseguir, espero que continue conseguindo para sempre, mas a gente consegue dizer, Ana, que do ponto de vista moral, o criminoso tem que se dar mal. É inconcebível. Eu estava discuti essa semana praticamente inteira, um absurdo chamado auxílio-reclusão, que é um seguro que o Brasil permite que o criminoso faça. Então, se o criminoso pagou o INSS, aí ele comete um crime horrível, é preso, enquanto ele estiver preso, ele recebe um benefício do INSS. E, assim, durante muito tempo, nós fomos forçados a achar que coisas como essas eram normais. Tá? E hoje a gente consegue ver que não são normais. E é importante que a gente diga isso. Bota, numa entrevista recente, o secretário de Segurança Pública de São Paulo,
tem feito um belo trabalho. Ele diz o seguinte: a polícia é demonizada pela imprensa e ninguém acha normal um fato como, por exemplo, o sujeito foi preso, tem 8 condenações pelos piores crimes e ainda assim o cara consegue sair da cadeia em pouquíssimo tempo. Paralelamente a isso, você tem a prisão de centenas de brasileiros sem julgamento, acusados de golpistas, quando a maioria, a enorme maioria deles não fez nada no 8 de janeiro. Essa demonização da polícia ocorre por quê? Tem imprensa. Quem mais contribui para isso? Ideologia. É ideologia de esquerda, infiltração ideológica no direito brasileiro. Para você ter uma ideia, é comum que a pessoa que entra num curso de direito, no primeiro semestre, antes dela ter ouvido falar sobre os princípios básicos do direito, ela recebe um livro, Vigiar e Punir, do Foucault, que diz que a prisão, na verdade, é um instrumento da burguesia para oprimir as classes operárias. Então, essa é a primeira informação que aquela pessoa que vai ser, né, no futuro, promotor, defensor público, magistrado, ministro, a primeira informação que ela recebe. Agora, tem uma outra razão mais insidiosa, Augusto, que é a seguinte: um dos últimos bastiões de resistência contra a infiltração ideológica esquerdista são as polícias. É muito difícil você encontrar um policial militar com mentalidade esquerdista. Eu diria um policial em geral, né? É muito difícil, porque a polícia tem contato com essa realidade das ruas. Ela não se deixa seduzir por esse campo de sereia da esquerda. Então, a esquerda, como reação, demoniza a polícia e tenta desmilitarizar a polícia militar, porque sabe que a hierarquia militar é uma espécie de proteção contra a invasão ideológica. Então, isso tudo se soma nessa campanha permanente contra a polícia. Agora, Mota, por que no Rio de Janeiro, especificamente, a situação parece pior? Aí eu acho que é um tema excelente, que você provavelmente aborda no seu curso, né, Augusto? Que é essa loucura de tirarem a capital daqui, levarem a capital para Brasília. Aí o Rio de Janeiro, que era a capital, virou um estado, que é o estado da Guanabara, que, aliás, eu não sei se você fala dele no seu curso, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, como governador do estado da Guanabara, um dos maiores políticos da história brasileira, né, que foi Carlos Lacerda. Falo bastante dele. E aí, então, eu vou recomendar a todo mundo que está assistindo a gente aqui. Clica aí, né? www.cursoaugustonunes.com.br e se inscreva, porque o Augusto vai contar para vocês esse trecho importantíssimo da história, né? Como o Rio de Janeiro era a capital, depois virou um estado, o estado da Guanabara, e aí, em 1973, fizeram uma fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio, e foi criado o estado do Rio de Janeiro, que muita gente diz ficou com o pior de cada um desses estados que existiam antes. E uma situação política muito precária, né? Nos anos 80, elegeu um político extremamente sedutor, que era Leonel Brizola, em cuja administração também aconteceram vários marcos negativos dessa degradação da segurança pública. Eu também faço questão de recomendar a leitura dos teus livros, viu, Mota? Porque eu aprendi para burro ali. Aprendi muito. Ô, Mota, o poder das organizações criminosas, de vez em quando me lembra não, faz com que eu tenha medo de que o Brasil siga o caminho percorrido pela Colômbia, né? Sobretudo nos anos 1980, 1990, quando os cartéis do narcotráfico
praticamente dominaram o país. Né? Isso pode acontecer no Brasil com o crescimento de organizações como PCC, Amigo dos Amigos, Comando Vermelho. Essa comparação faz sentido ou não? É um cenário possível, Augusto. Não dá para a gente dizer que esse é um cenário impossível de acontecer. Né? A gente olha para alguns países latino-americanos e vê que a história deles foi feita de avanços e retrocessos nessa luta contra o crime de uma forma geral. A gente está vendo agora, por exemplo, a Colômbia, né? A Colômbia já foi um país muito ruim do ponto de vista de criminalidade, depois teve vitórias muito importantes e agora está experimentando um retrocesso, porque tem um presidente que ocupou o pódio das Nações Unidas para dizer que petróleo faz mais mal do que cocaína. Você imagina que loucura você ter um cara que fala um negócio desse. É um cenário possível. Eu não acredito nesse cenário. Eu acho que tem um outro cenário também que é ruim, que é mais ou menos o que aconteceu na Itália. Né? A Itália, você vai lembrar que nos anos 70 e 80, a Itália, a democracia italiana, lutou uma guerra de duas frentes. Lutou contra a máfia, contra todos os grupos criminosos e também contra o extremismo de esquerda. Exatamente. Brigadas Vermelhas. Aí depois teve a Operação Mãos Limpas, e a Itália saiu disso tudo. A democracia italiana aparentemente sobreviveu, mas houve um retrocesso no que diz respeito ao combate à corrupção. Então, esse cenário italiano é um outro cenário pelo qual a gente pode vir a passar. Né? E eu acho que eu não sou pessimista, como eu te disse no começo. Eu quero crer que o Brasil tem algumas reservas morais que podem hoje não estar dando as cartas, pode hoje não estar ditando os rumos do país. Mas eu tenho certeza que você... Que problema aqui. Acho que travou aqui o Mota. Tá. Não, porque tinha alguém me ligando aqui, eu esqueci de perfeito. botar no... Perfeito, agora estou te ouvindo. Então, como eu estava dizendo, eu conheço pessoas excepcionais. Você citou uma, que é o Guilherme Derrite, secretário de Segurança de São Paulo. Exatamente. E o Brasil tem muitos outros. Tem, por exemplo, o secretário de Segurança de Minas Gerais, que é o Rogério Greco. Olha quem veio aqui participar da nossa live. É o Cocada. Apresenta para a gente. Apresenta para a gente. Deixa eu mudar aqui Deixa eu mudar a posição da câmera para vocês poderem ver. Esse é o Cocada, meu companheiro de trabalho. É o Cocada. Muito bom. Mota, você está me ouvindo bem agora, Mota? Estou ouvindo, perfeitamente. Tá. Mota, muita gente quer saber qual é a diferença, como distingue com precisão o que é uma organização criminosa como o PCC e o que é a chamada milícia. Augusto, do ponto de vista moral, do ponto de vista de combate ao crime, não há nenhuma diferença relevante. Nenhuma. São pessoas que, de uma forma ou de outra, escolheram ganhar a vida violando a lei, violando os nossos direitos. Historicamente, lá no início, talvez tenha alguma diferença na gênese delas. Alô? Eu acho que eu perdi o Augusto aqui. Eu estou te ouvindo, está vendo agora? Agora está. Então, deu uma congelada. Vamos lá. Algumas pessoas dizem que, do ponto de vista histórico, a milícia teria surgido como um grupo armado contra os criminosos, uma espécie de justiceiros. Se isso, eu não sei os detalhes disso, se isso aconteceu, já ficou num passado longínquo e é completamente irrelevante para se lidar com a situação de hoje.
O que acontece, isso é importante dizer, a turma da esquerda, que é 100% bandidólatra, é 100% a favor de mais benefícios e de suavização da legislação penal, a turma da esquerda, para se defender, resolveu criar uma narrativa que diz que as milícias são os criminosos da direita, né? Que a direita aplaude as milícias. Isso é completamente inexistente. Isso é completamente inexistente, né? Na verdade, são todos criminosos. Hoje em dia, operacionalmente, já é quase impossível você dizer o que é um, o que é outro. Tem traficante que vira miliciano e vice-versa. São criminosos. Infelizmente, o Brasil ainda não tem um tratamento adequado para esses criminosos, especialmente esses que têm acesso a muitos recursos financeiros. Agora, Mota, eu te perguntaria, se você fosse encarregado de traçar uma política para resolver esse problema, o que é que você faria para que o Brasil para que o Estado recuperasse na prática o poder que deixou de ter sobre as chamadas zonas de exclusão? Por exemplo, as favelas, os morros, não pertencem ao Estado, não são controladas pelo Estado. As fronteiras, parte das fronteiras estão completamente desguarnecidas. O que é que se faz para recuperar uma área que o Estado deixou de controlar? Pela tua experiência na área. No meu penúltimo livro, Os Inocentes do Leblon, eu apresento um plano que eu entreguei nas mãos do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, em 2019. São três ações. A primeira, Cocada, Cocada, chega alguém aqui em casa, o Cocada alarma. A primeira é atualizar a legislação penal. A nossa legislação penal é infantil para enfrentar esses criminosos. A segunda é uma reestruturação das nossas polícias, para que elas possam trabalhar melhor. O terceiro ramo dessa estratégia é retomar os presídios. A maioria dos presídios hoje no Brasil é comandada por facções criminosas. Mas se você me perguntar assim, Roberto, me dá uma medida, né? Se eu pudesse dar sugerir uma medida, né? Surgiu um gênio aqui, eu achei uma lâmpada, saiu um gênio e vai me conceder um pedido para que eu ajude a melhorar a situação de segurança do Brasil. Vamos acabar com a progressão de regime. Ou seja, o sujeito que foi condenado a 24 anos por homicídio, ele vai ficar 24 anos preso. Eu garanto a você, Augusto, que em 6 meses o Brasil é outro país. Perfeito. Roberto Mota, vários comentaristas pedem que você comente a saída do Rambo do Brasil, que foi anunciada hoje. A saída do quê? Desculpa, que cortou aqui o áudio. Rambo. O Rambo, aquele concorrente do YouTube ali, né? Do Rambo. Resolveu cair fora do Brasil por causa das restrições à liberdade aí dos que usavam, né? Eu vi isso, hoje à tarde, e curiosamente isso aconteceu alguns dias depois que a União Europeia anunciou uma investigação contra o Twitter. Não sei se você viu isso. Isso. A liberdade, e é o tema da nossa live hoje, né? A liberdade está sob ataque no mundo inteiro. A maioria das pessoas que estão em posição de poder hoje, independente da forma pela qual elas chegaram na posição de poder, né? Algumas chegaram de forma ilegítima, outras chegaram através do sistema democrático. Esses poderosos hoje têm muita dificuldade com o fenômeno das redes sociais, porque as redes sociais permitem isso que a gente está fazendo aqui. Então, se eu tiver uma ideia boa, você tiver uma ideia boa... Perdi
Mota aqui. Está me ouvindo? Agora estou. Se eu tiver uma ideia boa ou você tiver uma ideia boa, as redes sociais permitem que a gente transmita isso para milhões de pessoas. Isso nunca aconteceu antes na história da humanidade. Isso é um poder fenomenal. Então, hoje, Augusto, eu estava fazendo essa reflexão. Você tem muitos brasileiros hoje extremamente poderosos, que no dia que eles saírem do poder, eles vão ser totalmente esquecidos ou lembrados de uma forma infame. Aí você pega um pensador hoje, uma pessoa de destaque, se ela tiver ideias boas, por muito tempo. Eu tô sem contato com o Mota, que agora está normal. Agora está normal. O Mota está... Queria registrar aqui que está entre os que acompanham a live, a nossa conversa, está o deputado Eduardo Bolsonaro, reeleito por São Paulo. Como é que foi o governo Bolsonaro no combate à insegurança pública? Foi bem? Essa resposta é fácil de dar, porque no primeiro trimestre do governo Bolsonaro, no primeiro trimestre de 2019, o número de homicídios no Brasil caiu 25%. E aí você vai 25%. Aí você vai me perguntar, mas Roberto, no primeiro trimestre não tinha dado tempo de aprovar nenhuma lei, né? Não tinha dado tempo de tomar nenhuma medida efetiva. Como é que o governo conseguiu uma queda de 25% no número de homicídios? Tudo começa, Augusto, com as ideias. Tudo começa com a postura. Quando você tem um líder que diz a seguinte frase: antes de eu me preocupar com criminosos presos, eu vou me preocupar com as vítimas deles. Isso é uma sinalização para todo o sistema de justiça criminal, principalmente para o policial que está na ponta, né? Eu tenho certeza que na sua rua, aqui como na minha rua, essa hora da noite, 15 para as 10, tem um policial fardado. Aqui no Rio está um calor medonho. Ele está lá com aquela farda pesada, correndo risco de vida. E você imagina ele ouvir uma palavra como essa de encorajamento de um líder político. Ele vai trabalhar com o dobro de atenção, de afinco. Então, o governo Bolsonaro não teve tempo suficiente, né, para implantar uma série de medidas. O governo Bolsonaro enfrentou, do ponto de vista de segurança pública, esta máquina. É uma ideologia que está entranhada no sistema de justiça criminal, que está entranhada nas escolas de direito, que está entranhada na mídia. Então, foi um combate completamente assimétrico. Com tudo isso, o governo conseguiu uma queda de 25% no número de homicídios já no primeiro trimestre. Muito bom, muito bem registrado. E ele teve de enfrentar também, o Bolsonaro, a má vontade, né, do judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal. Não tinha nenhuma decisão a favor, né? Tudo contra, ultimatos, etc., etc. E mesmo assim a situação melhorou. Aqui ocorreu um episódio importante, né? O prefeito de uma cidade chamada Itaquaquecetuba, aqui perto de São Paulo, na Grande São Paulo, ele, hoje, a polícia invadiu e afastou de uma determinada região controlada por traficantes, e a população, informada em sua imensa maioria por gente honesta, vibrou com a ação policial. Eu estou esperando os jornais se manifestarem sobre isso. A imprensa oficial, claro que vai sobrar para a polícia alguma coisa. O povo está satisfeito. O povo se sente muito mais seguro. Essa é uma das coisas mais revoltantes, Augusto. Quando você estuda um pouco mais de profundidade a questão do combate à criminalidade, quando você conhece a rotina de policiais, de promotores, de magistrados, né? Esse é um dever de casa que eu fiz nos últimos anos. Você não
consegue assistir ao noticiário da maior parte da mídia sem ter ânsia de vômito. Porque quando eles falam de segurança pública, 80% é mentira e 20% é distorção violenta. Então, quem se informa, o cidadão comum que se informa pela maior parte da grande mídia, ele se desinforma no que diz respeito à segurança pública. Né? E a coisa que mais... O símbolo maior disso, para mim, foi uma manchete de um jornal de algumas semanas atrás. A manchete dizia assim: jovem é assassinado ao tentar assaltar policial. Meu Deus do céu. Nenhum é criminoso, é jovem, rapaz, cidadão. É sempre assim. Aí você vai, pega a capivara do sujeito, ele tomou a iniciativa do ataque e tem uma folha corrida, um prontuário do tamanho do mundo. Né? O noticiário é hostil à polícia. A gente viu o que ocorreu no litoral com essa ofensiva saudável do governador Tarcísio. Massacre não. É enfrentamento. Não, a bandidagem começa um tiroteio, você vai fazer o quê? Vai pedir para que eles entreguem as armas? Não dá, né? Como eu te disse, é uma mistura de ingenuidade com ignorância que é alimentada pela maioria da mídia. E é interessante o seguinte, o Bolsonaro, sem restringir a liberdade nenhuma, não praticou nenhuma violência contra as liberdades. Ele conseguiu melhorar a área de segurança pública. No governo atual, você tem ataques em nome da democracia, ataques a liberdades democráticas sucessivos por parte, sobretudo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, e a situação piora. Quando se trata de combate à criminalidade, o que a União pode fazer, o que o Estado pode fazer, o Estado do ponto de vista federal, é mudar o lixo de lei penal que nós temos hoje, que é uma tarefa para o Congresso Nacional. E aí acaba a maior parte da responsabilidade do governo federal. O resto é com os estados, porque as polícias que estão na frente da guerra contra a criminalidade são as polícias civis, civil e militar, que são polícias estaduais. Augusto, eles sabem muito bem combater o crime. Eles sabem muito bem. Se deixarem a polícia em paz, a polícia vai fazer o seu serviço. Ela só precisa ter uma lei que a apoie. É correto entregar aos estados a questão da segurança pública, né, Mota? É com eles. Os modelos que a gente conhece no mundo que funcionam bem são os modelos que utilizam quanto mais polícia, melhor. Né? Existe na cabeça do brasileiro essa mentalidade de centralização de poder. Tá? Mas se você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, lá a polícia é essencialmente municipal. Então você tem lá um condado, uma cidadezinha pequenininha, que tem uma força policial de 20 policiais, mas é a polícia daquele condado. Você tem também as polícias estaduais, que cuidam principalmente dos crimes cometidos em rodovias, e as polícias federais. Nos Estados Unidos tem mais de 16 mil forças policiais. Lá, por exemplo, o Porto de Nova York tem a sua força policial. Várias universidades têm a sua própria polícia. E as polícias lá, elas são polícias mesmo. Então, a polícia da universidade, ela tem todo o poder de polícia, ela pode prender, ela pode investigar, ela pode fazer tudo. Quanto mais polícia, melhor. Então, aqui no Brasil, a gente tem, em cada estado, tem uma polícia civil e uma polícia militar. Um dos 3 pontos daquele meu plano é reorganizar a forma de trabalho da polícia. Existem vários pontos em que o trabalho da polícia pode ser melhorado. Muitos pontos. Mas isso não é
a causa da nossa crise hoje. A que causa o nosso desespero é uma lei que não consegue manter o criminoso preso. Agora, Mota, eu saio dessa nossa conversa, que vai chegando ao fim, muito mais animado, porque se eu entendi corretamente, né, o que você disse, entendi, você foi muito didático. Solução existe, tem que se colocar em prática isso. Mas não há um mistério, né, a decifrar como encontrar. A polícia sabe o que fazer. Ela precisa de uma legislação que permita fazer esse trabalho e, evidentemente, do apoio das autoridades, né, que também sempre transferem qualquer tipo de pecado para a polícia que enfrentou os bandidos. É exatamente isso, Augusto. O caminho ele foi brilhantemente delineado pelo economista Gary Becker, que ganhou o prêmio da Nobel de Economia em 1982, olha o ano, 1982, mostrando que o criminoso é movido a incentivos e punições. Se você incentiva o crime e as punições são fracas, o crime sai de controle. Eu vou dizer a você, o Brasil tem uma legião de policiais, como o capitão Derrite, que é secretário de Segurança em São Paulo, de promotores de justiça, como o Rogério Greco, que é secretário de Segurança em Minas Gerais, de magistrados. Tem milhares de homens e mulheres no Brasil que sabem muito bem o que precisa ser feito. E um dia, se Deus quiser, vou pedir isso de presente de Natal, que esse dia não demore muito, em que esses homens e mulheres vão ter a chance de trabalhar fazendo o que é preciso. E aí você vai ver como a nossa vida melhora em muito pouco tempo. Endosso o que você disse, sem ressalvas. Mota, muito obrigado por essa conversa. Essa live aí vai ser, as lições dessa live vão ser assimiladas por muita gente. E muito obrigado pelo prazer de conversar comigo, prazer particular aqui, que estou com saudade de você. Estamos juntos na Oeste, mas precisamos nos encontrar. Obrigado. Vamos nos encontrar. Mota. Vamos nos encontrar. Foi uma grande honra estar aqui com você, Augusto. Recomendo às pessoas, não deixem de se inscrever no curso augustonunes.com.br e anotem aí que depois do Carnaval, no ano que vem, vai começar, né, um tour pelo Brasil, o chamado Tour da Liberdade. Eu garanto que vocês vão gostar. Exatamente. Muito obrigado, Augusto. Boa noite. Obrigado, Mota. Feliz Natal para você. Feliz Natal para você também. Muito obrigado. Tchau, tchau. Continuar. Posso continuar? Olha só, pessoal, eu queria aproveitar esse fim da nossa live para primeiro agradecer aí a todos vocês que acompanharam a minha conversa com o Roberto Mota, que eu achei extremamente útil e muito informativa. Vou pedir o seguinte: acesse o link da bio ou entrem no www.cursoaugustonunes.com.br e vamos prorrogar até amanhã, até o dia 24, à meia-noite, o cupom, a validade do cupom de desconto. A palavra é liberdade. Também atendendo aos pedidos feitos por muita gente, nós vamos aceitar inscrições até o dia 24. Ali termina. Eu queria lembrar também que, se eu pudesse, eu distribuiria essas informações que estão nesses mais de 40 vídeos, essas conversas, eu distribuiria isso de graça. Mas esse trabalho está muito bem feito,
é muito informativo, é muito exato. Esse trabalho foi feito por uma equipe de profissionais de alta qualidade e também precisam ser remunerados por isso. Eu vivo com o que ganha um jornalista independente. Não tenho nenhuma intenção de viver fazendo cursos, não. Não é por aí. Eu não devo fazer. Fiz isso para que vocês que se preocupam com as informações erradas que receberam dos professores, pelos motivos que eu já expus aqui. Isso também para que os filhos de vocês tenham uma opção. Além dos livros oficiais, que são rasos, além dos livros com viés político, que pretendem apenas recrutar pessoas para a esquerda, além disso, existe agora um curso, que eu não costumo chamar de curso, porque eu não sou professor, sou contador de histórias, mas você tem uma opção. Quer conhecer o que houve no Brasil de relevante? Inscrevam-se. Inscreva-se no curso e você terá. Quer saber o que aconteceu de essencial no passado que ajude a entender o presente? O curso tem as informações necessárias. Quer entender direito o DNA do Brasil e entender por que o Brasil é assim, para poder planejar com segurança o futuro? Inscrevam-se no curso. Eu garanto, sobretudo a quem já me conhece, me segue e ouve meus comentários, que o que está sendo oferecido aqui é uma opção verdadeira para as mentiras sobre a história do Brasil. Então, muito obrigado a quem nos acompanhou novamente. Feliz Natal para todos vocês e espero que mais pessoas se inscrevam até o dia 24, quando será encerrado mesmo o prazo para que a gente incorpore mais pessoas a essa multidão que está revendo, com a lupa da verdade, a história do Brasil. Obrigado.